Semana passada nós terminamos uma série de pregações sobre a vida voltou. Falei umas 5 pregações sobre Lucas capítulo 7, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Um texto lindo, maravilhoso. Eu não sei se vocês percebem, eu sempre procuro conjugar uma série de pregações de manhã sobre o Antigo Testamento, à noite sobre o Novo Testamento. E às vezes eu troco, à noite sobre o Antigo Testamento, de manhã sobre o Novo Testamento. Eu não sei se vocês percebem, se vocês têm esta acuidade de perceber, porque os pregadores reformados, eles têm um conceito de pregar toda a Escritura, toda. Então por isso que a gente procura sincronizar o Antigo e Novo Testamentos, porque acreditamos que seja eles, os testamentos, a palavra de Deus. É por isso que a gente faz isso. Normalmente os pregadores reformados mesmo, já desde o século XVI, desde o tempo de Whitefield, tempo de Horatius Bonar e outros grandes pregadores reformados, eles pregavam assim, sempre, uma época no Novo Testamento, uma época no Antigo Testamento, porque assim os cristãos reformados, eles ficam plenos da Bíblia, cheios da Escritura Sagrada. Os cristãos reformados também pregam o que a Bíblia quer dizer, não o que eu quero dizer sobre a Bíblia. Por isso é que é necessário que os cristãos, pastores reformados, conheçam minimamente o hebraico e o grego, minimamente, para que a gente entenda a estrutura original do texto, para trazer a ideia do texto, o histórico do texto, a sintaxe das frases, como elas se conjugam, de onde que vem, qual é a origem. É por isso que a gente faz isso. Não é por diletantismo intelectual, não é porque os reformados são intelectuais, não é. É porque nós queremos que os cristãos sejam bíblicos, conheçam a Escritura Sagrada. Se você não conhecer a Escritura, ou o contexto histórico crítico da Escritura, você pode ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Você pode decorar na Bíblia e não entender a Bíblia. Por isso que é importante que vocês tenham escola dominical, como temos excelentes professores, que tenhamos pregações bíblicas, para que a gente possa aprender a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Aí você sai da igreja, eu ouvi Deus falar através da Bíblia, não é através do pregador, não, através da Bíblia. Deus me falou através da Escritura Sagrada. Só para mostrar para vocês como é complicado. A Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, como vocês sabem, em uma pequena parte em siríaco ou arameu, pequenas partes. Mas essa língua hebraica da Bíblia, os hebreus hoje, os judeus, não sabem falar essa língua mais. É igual nós não falamos o português mais, nós falamos o brasileiro. É diferente, o brasileiro. Então, mesmo os hebreus que moram lá em Israel, não falam mais o hebreu clássico, eles falam o hebreu moderno, como eu falo, o brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero ver se alguém me responde. Qual é a vossa graça? Entenderam? Pergunta para um moço de 40 anos, Gustavo, um menino de 25 anos, qual que é a vossa graça? Ele vai dizer, você está de graça comigo, cara. Não é? E é português. Nota como é difícil agora a gente pegar o hebraico, que é uma língua que existe, mas é morta, e que os próprios hebreus israelitas não falam. Agora imagina a gente no século 21, um ignorante analfabeto como eu, que nós pego essa Bíblia em hebraico e tento lê-la, traduzi-la em hebraico para o nosso português do século 21. Perceberam?
Olha como é a vivência da cultura de um povo. Eu estou falando isso para vocês perceberem como é importante a Bíblia, gente. Estudar, entender, escola dominical, enfia a cara, porque aqui vocês vão aprender. Alguns americanos, isso foi verdade, na década de 40, foram evangelizar os africanos. E os africanos se converteram em massa, aquela tribo, geralmente, quando convertia o chefe da tribo, os outros também se convertiam. Numa situação caótica, demoníaca, o homem que foi para lá, o missionário, era um homem de Deus. E os demônios daquela tribo se submeteram à pregação do pregador, e eles se converteram em massa. Esse missionário ficou ali falando de Deus uma semana. Depois ele disse para o intérprete o seguinte: fala com eles que eu vou embora. E eles começaram a chorar, a chorar. E aí o missionário disse: mas fala para eles que eu vou voltar amanhã. Quando ele falou que ia voltar amanhã, eles desesperaram de choro. Aí o missionário disse: por que você está chorando assim? Eles não sabem o que é amanhã. Para eles um dia é um dia. Não tem amanhã, depois, madrugada, noite, é tudo dia. Que amanhã é esse? Eles ficaram desesperados. Ele não vai voltar nunca mais, porque ele vai voltar amanhã. Não tem amanhã para aquela tribo, minha gente. Perceberam como é difícil você falar em uma cultura, traduzir a Bíblia do hebraico para o português, uma tradução muito boa do João Ferreira de Almeida, tá? Excelente. Existem algumas dificuldades na tradução, porque é normal, e por isso que a gente tem que estudar o hebraico ou o grego, para a gente aprender, para ver mais ou menos o que é de verdade aquilo. O que nós temos aqui de tradução é correto, é fiel, pode ficar tranquilo. Mas existem coisas que nós temos que aprofundar mais para conhecer o amanhã de vocês, ou o não amanhã de vocês, para que a palavra tenha sentido. Isso que se chama o lugar psicológico da linguagem, o lugar emocional da linguagem. Não vou muito longe. A minha filha ia ter uma filhinha, ela perdeu a filha. Ela ia se chamar Bárbara. Para os íntimos, Babi, Bárbara. Agora imagine, há 100 anos atrás, eu falasse que a minha neta era Bárbara. O que vocês acham que ela ia pensar? Sabe aquela mulher de cabelo desgrenhado, que comia pedaço de porco, meio sujo, meio assado, rasgando naquelas mesas? Minha neta é Bárbara. Isso é que é a dificuldade que os intérpretes da Escritura, aqueles que traduzem a Bíblia, têm. Olha que complicado. Isso se chama manuscritologia. Se você pega a Bíblia e traduz para uma linguagem fácil demais, preste atenção, é possível que você perca o sentido original também. Acabou, não aprendeu a Bíblia. E você pegar essa Bíblia aqui e jogar para uma linguagem camônica, de Camões, lá da época, da Belle Époque, do século 17, 18, e traduzir para nós, também não vão entender. É muito difícil. Eu não estou dizendo como é difícil a gente ser honesto, principalmente quem prega, com a Bíblia, não pregar o que eu acho, é o que a Bíblia está dizendo. Mais um exemplo, eu não vou demorar muito na pregação hoje, vou rápido, tá? Se eu fazer uma introdução. Quando a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Escuta para coxa. Enoque andou com Deus. Oh, que legal, andou com Deus. Mas, no hebraico, a gente não tem esse tipo de flexão verbal. Nós temos, no hebraico, os verbos, eles são por intensidade. Ritpael, cal, chama de graus. Os graus que têm que ser interpretados. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus,
o grau que o hebraico usa, não vou dizer o nome que é um nome complicado, é ritpael. O grau significa andar com doçura. Os soldados que andavam com Davi era o mesmo verbo, mas eles andavam com bravura. O mesmo verbo, o que mudava era o grau. E se você pega esse verbo do soldado Davi, coloca do verbo andar de Enoque, se você não olha o grau do verbo, dá tudo errado na sua pregação. Você vai falar que andou, mas você não pregou a Bíblia, você pregou o que você achava que era. Mesma coisa Pedro, quando se encontrou com Jesus. Jesus disse: Cefas, agapasme. O Pedro respondeu: ego filosé. Na nossa tradução está, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo. Mas olha o verbo que Jesus perguntou e o verbo que Pedro respondeu. Ali está o sentido original daquele encontro. Eu não estou jogando sardinha para a minha lata, não é isso. Eu estou dizendo que como é difícil a gente pregar não sobre a Bíblia, pregar a Bíblia. Então, o pregador ele tem que pregar a Bíblia. Meu pai era um presbítero, mais de 50 anos, um orador exímio, de uma inteligência assim, fora do comum. Ele disse: Cícero, pregador como eu, tem que ser mina rasa, não vai muito fundo, porque você não sabe tirar a pedra de lá. Fala o mais simples, o mais raso possível, para você não errar. Ele sempre falou isso para mim. Ele tinha suas razões de falar assim, como presbítero, um grande pregador, um grande cristão, mas ele tinha suas razões. Entenderam? Eu estou querendo dizer sobre pregar a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Eu tenho tentado, em toda a minha vida, ser maximamente honesto, o máximo que eu posso, na Escritura Sagrada, e sair daqui e dizer: eu preguei a Bíblia para os meus amigos, eu preguei a Bíblia para os meus irmãos. Muito legal, muito confortante, muito gostoso. Embora, mesmo eu conhecendo essas coisas, assim mesmo não sou capaz de interpretar a riqueza desse texto. Você sabe disso. Se você ler um texto 1000 vezes você vai aprender com ele. Isso não quer dizer, porque eu li um texto no original, quer dizer que esse texto agora acabou, eu sei mais do que o texto. Não é verdade. Esse livro é o livro do Espírito. Esse livro é a palavra de Deus. Como é bom a gente poder ver isso. Eu desde criança, e quem é protestante sabe, ouvem esses pregadores que pregam a Bíblia, e como isso faz bem para a gente. Bom, falando nisso, eu vou demorar 15 minutos, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês. Vou fazer apenas um introito, um exórdio, uma introdução. Muito bem. Salmo 40. A série que vou pregar nesse salmo, se você ler do versículo 1 até o versículo 17, que é todo o salmo, você vai ver o que Deus está fazendo com este poeta. Isso é uma poesia. A poesia grega é diferente, da hebraica é diferente da nossa, ela não tem rima como a nossa, é um outro jeito rico de escrever, mas é uma poesia maravilhosa. As poesias são escritas por degraus, por intensidade. Por isso que você lê em alguns salmos a palavra selá. Quem já viu essa palavrinha selá nos salmos? Só os antigos, olha lá, selá, selá. Sei lá que é isso, mas está lá no original mesmo, está em parênteses. Selá. Selá significa em hebraico repetir. Era aqueles salmos cantados como nossos coros, o estribilho. O selá era um estribilho, era uma mensagem importante, central do salmo. Aí eles cantavam selá, não, eles só paravam porque estava escrito. E isso faz parte. Esse selá faz parte da inspiração da Bíblia.
da inspiração sagrada. Foi Deus que mandou colocar aquele selar ali. Sei lá por quê, mas Ele mandava. Como essa parte aqui embaixo, ao mestre de canto, Salmo de Davi, também está no original. Também é inspirado pelo Espírito. Esse pretinho aí não, oração para livramento. Esse não, esse fomos nós que colocamos, para facilitar. Mas esses títulos dados embaixo, eles estão no original. Eles são inspirados por Deus. Eu quero falar nesse salmo. Sempre eu falo com vocês, quando eu leio um texto da Bíblia, eu leio 1, 2, 3, 4, eu leio um monte de vezes, até para que o texto vá encurtando. Nota que quando você lê a primeira vez o texto, ele está longo. Já viu, Davi? Aí você vai repetindo, ele vai encurtando. Porque vai ficando o quê? A ideia central do texto. É assim, você lê, e ele vai ficando a ideia central. E a ideia central do texto é aquilo sobre o que o texto quer falar. Hoje encontrei com uma irmã da igreja e disse: você melhorou? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é se você melhorou. Você estava doente, o que aconteceu com você? Você disse que ia no médico, você pegou o remédio. Olha, tanta coisa que eu estava perguntando com aquilo. Então, o texto tem uma ideia central. E nós temos que nos ater à ideia central do texto, de onde essa ideia vão derivar todas as aplicações. Não é, Silvio? Não é assim? De onde vão derivar todas as outras aplicações. Então, qual que é a ideia central desse texto para o Cícero? Eu dei um tema, óbvio, eu dou o tema, sabe o quê? Para atrair vocês, para puxar vocês. O tema do Salmo 40, para mim é: do pó à pedra. Do pó à pedra. Em outras palavras, da lama para a praia, do buraco para a glória. Mesma coisa. Como Deus pode tirar um homem do pó, da miséria humana, e colocá-lo nas alturas? O Salmo 40 fala sobre isso. Então, durante essa série de pregações, eu vou pregar sobre este tema: do pó à pedra. Então, eu queria que toda vez que vocês entrassem aqui na igreja, o baixinho vai falar do pó à pedra. O que tem lá naquele salmo? Será que é isso mesmo? Talvez eu tenha concluído erradamente a ideia do texto. Leia em casa. Vê se em síntese, em tese, em sinopse, em resumo, se não é isso que o rei está falando, o grande poeta de Israel, Davi. Quando se diz o Salmo de Davi no hebraico, pode ser também para Davi, tá? Para. Mas Davi era um poeta, eu imagino que foi ele que escreveu, mas um dos outros poetas escreviam e davam por Davi porque ele era o rei. Mas eu creio que esse salmo não é para, é de Davi, por causa do contexto, por causa da experiência que ele está contando aqui. Eu sei que é ele, tá? Chega de manuscritologia, chega dessa confusão toda, vamos ler a Bíblia. Eu estou fazendo isso tudo para a gente ficar mais confortável em ouvir as pregações, inclusive criticar as pregações. Criticar, por que não? Eu tenho um amigo aqui, não vou falar que é o Juliano, muito amigo meu, disse: pastor, você não faz momento de confissão na liturgia. Não sei se foi só ele que notou, mas ele é presbiteriano velho. Não está faltando isso na liturgia? Eu disse: muito bem, Juliano. Você já ouviu a oração do pastor no começo? Ah, é mesmo. Você faz confissão com a igreja. Por quê, Juliano? Porque a primeira coisa que um crente tem que fazer em se reunir com seus irmãos é ter o coração perdoado. Dentro de uma liturgia reformada não cabe cantar primeiro, nem orar primeiro. Na liturgia reformada cabe confessar os pecados. E pode ver que a ceia do reverendo Cícero é no começo do culto e não no fim. Repara,
porque aquele é o momento de confissão. Como é que eu posso cantar, louvar, adorar, depois vou tomar ceia? Isso é uma questão lógica. Ainda bem que a igreja presbiteriana não tem liturgia, não tem. A liturgia cabe a cada pastor. E a mim, como reformado calvinista, acho que a primeira coisa que tem que fazer é confessar os pecados. Não é, Xexo? Confessar. Agora, meus pecados perdoados, eu posso cantar, posso abraçar, posso louvar, posso orar, posso brincar. Brincadeira sadia, obviamente. Não é, Juliano? Porque na igreja presbiteriana nós não somos tudo quadradinho, não, tá? O pessoal da Universal, todo pastor tem uma mãozinha assim, igual a de Macedo, já viu? Todos eles têm a mão torta. Não sei, eu acho que eles fabricam os pregadores com mão torta. Não é possível. Todos eles são iguais. Haja vista o Coine, haja vista o Celinho, como nós somos diferentes. Mas olha a nossa teologia, olha o que pregamos, olha o que falamos, olha como agimos. São todos iguais, em essência. Somos diferentes, muito diferentes, mas reformados, confessionais, calvinistas, não é? Aí vocês vão me engolindo. Bom, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um porto de perdição, de um tremedal de lama, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Tirou-me, versículo 2, de um poço de perdição, um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha. Eu queria que vocês observassem esta figura de linguagem que o poeta usa: a lama e a rocha. A ideia, a tessitura, o desenho desse salmo é todo em torno disso. Se você quisesse dar um título mais inteligente que o meu, você falaria: da lama à rocha. Mas achei que ia ficar sujo, então eu falei do pó, que é a miséria humana, à rocha, que é Jesus Cristo. Esta é a ideia central dos salmos. Que tal a gente decorar esse salmo, hein? Decorar mesmo. E a gente chegar na igreja afiado, louco para ouvir o pastor, ver se ele comete alguma gafe, se ele dá algum deslize. Deixa eu ver esse cara. Eu quero ler com vocês até o versículo 3, 41 a 3. Vamos ler juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão. Há dois tipos de esperança no coração do homem. A esperança desesperadora, a esperança que paralisa, e a esperança que transforma. Hoje eu quero falar para vocês sobre a esperança que transforma. A esperança que paralisa é aquele tipo de coisa. Mamãe tinha uma amiga chamada Teresa. Não vou falar a profissão dela não, porque é muito feia, ela era prostituta. Não vou falar. E ela era apaixonada por um marinheiro que apareceu na minha cidade de Conselheiro Pena. 8.000 sobreviventes. E apareceu um marinheiro com aquela roupa linda, branca, chamava Dunga o cara. E a Teresa, que a gente chamava de vovó Teresa, a Teresa era uma jovem, bonita,
aquilo. Mas ela se apaixonou pelo Dunga. Eu já conheci a Teresa 50 anos depois da sua paixão. Ela nunca tinha esquecido o Dunga. Ela nunca deixou de ser prostituta, nunca deixou de ser feia e depois ficou velha. Sabe o que é isso? Esperança que paralisa. Um dia, quem sabe, naquela curva do trenzinho da Vitória Minas, poderia aparecer o seu príncipe encantado, o Dunga marinheiro, e levá-la com um cavalo branco, um navio branco, para uma ilha paradisíaca. Mais de 70 anos esperando. Isso é esperança que paralisa. Porque ela jogou o que ela esperava num abismo. Jogou os seus sonhos num buraco. Vovó Teresa. Esse texto fala de um outro tipo de esperança. É de uma esperança que transforma. À medida em que a esperança não se materializa, à medida em que as realidades outras vão se formando, vão pejando, vão crescendo, vão se metabolizando dentro da pessoa. E essa esperança que transforma, coloca a gente mais crente, mais forte, mais desafiador. Vou dar um exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando. Um dia tinha uma menininha de 13, 14 anos, chamada Maria. E por razões culturais, ela casou com um homem chamado José. Mas antigamente, quando uma menina de 13, 14 anos casava, ela não ia morar de cara com seu marido. Ela era, como diz a Bíblia, na cultura hebraica, ela era desposada. Desposada não é namorada. Desposada não é noiva. Desposada não é esposa. Desposada é casada, esperando a hora do conúbio, da realização, da conjunção carnal. Ela era desposada, menina, garota. Eu agradeço aos católicos por tanto que eles veneram Maria, mas eles não percebem o que era de dentro dela, de verdade, da mulher Maria, que tinha libido, que tinha seio, que dava leite, que trocava fralda nos filhinhos dela. Isso eles não olham, mas que tinha na alma uma profunda graça de Deus. Isso não olha, não vê, não enxerga. A Maria de fato, Maria, mulher, Maria de todos nós. E o anjo chegou e disse: olha, não fique preocupada, Maria. Ela tomou um susto porque era um anjo. Talvez tenha sido a primeira visão angélica dela. Disse: mas o que está acontecendo? Você está grávida. Você está ficando louco. Eu sou desposada, agora entendem? Entendem? Eu sou desposada. Vocês não acham que Deus foi muito brincalhão com ela? Claro que não. O que Deus queria é que Maria pudesse saber esperar para ser transformada. Maria tinha que saber esperar com aquela esperança que transforma, não que paralisa. Ela podia estancar, estagnar ali, abrir um processo contra José, porque ela estava dormindo, e lá na delegacia da mulher, quando ela ficou sabendo daquilo, ela fez uma oração chamada um Magnificat. Leiam. E sabe quanto tempo Maria esperou para passar por aquela crise? Imagino, 9 meses. E José a escondeu, para que ninguém a tivesse como qualquer uma. Ela esperou 9 meses.
Quando eu falo que Deus foi um brincalhão com ela, é que Deus poderia mandar um anjo com asinha do céu, e com um dia ele podia gestar a Maria, o Jesus. Claro que poderia, porque ele fez Adão assim. Ele não esperou nada. Ele disse: Adão, vem cá, vou fazer uma mulher para você. Por que ele não fez a mesma coisa com Maria? Porque Deus, muito antes de querer tornar a Maria agraciada, Ele queria que Maria fosse uma mulher que aprendesse a esperar em Deus. O salmista dizia: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Tanto que quando ela soube da sua gravidez, ela fez uma música. Imagina Maria cantando para Isabel aquele salmo. Você imagine a voz de Maria, que doce. Deus poderia trazer um anjo do céu e chegar e dizer: está pronto o boneco. Como é que chama esse bebê que você chama aí? Bebê o quê? Reborn. Vou fazer um Jesus reborn, um renascido, reborn, um renascido. Não fez. Ele teria que colocar naquela Maria numa situação difícil, ética, moral, socialmente. Ela esperou 9 meses, confiantemente pelo Senhor. O que falar de Sara, de Abraão? O que falar do povo hebreu 430 anos no Egito? Há uma espera que paralisa, como da vovó Teresa, e há uma espera que transforma, que é da doce Maria. É sobre esse tipo de esperança que o salmista está falando. Ele não esperou passivamente. Não vou fazer nada, Deus vai me tirar daqui. Não, ele esperou confiantemente pelo Senhor. Ele disse: eu finquei o pé na fé e não abro mão, mesmo que eu esteja pisando nessa areia movediça. Ele estava num tremedal de lama, num poço de lama, estava dentro de uma areia movediça. Quanto mais ele mexia, mais ele afundava. Ele dizia: não me importa, eu não estou esperando que essa areia movediça se firme, eu estou esperando confiantemente no Senhor. No Senhor eu ponho a minha fé. Com o Senhor eu faço proezas, com o Senhor eu salto muralhas, porque Ele mesmo calca os pés aos meus adversários. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Maria tinha esse tipo de confiança do salmista Davi. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Esse tipo de esperança que estava em Davi cria, aquilo que eu disse para vocês, músculos espirituais. Nós metabolizamos alimentos espirituais que sem esse tremedal de lama não se tornaria nutriente para a nossa vida e para a nossa alma. Porque esse tipo de esperança cria em nós uma coisa que nós não gostamos: disciplina do tempo. Vocês já viram que demora pra caramba? Mas esse tipo de esperança amadurece a gente como ser humano, muito mais como um humano ideal, como um humano filho do homem, como Jesus era chamado. Saber esperar o tempo de Deus, saber esperar que, embora essa lama esteja me afogando, eu estou num tremedal de lama, sendo criticado pelos meus amigos e inimigos que estão ao redor. Vocês vão ver o sol, mas eu confio.
Há um versículo que eu acho extraordinário do Salmo 27. Eu sei, escutem meus irmãos, eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ah, se eu fosse pentecostal, eu ia dizer amém. Eu sei que eu verei a bondade. Esta é a esperança que cria em nós a disciplina do tempo. Saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o kairos, isto é, um tempo em que Deus vai transformar, não um cronos, um horário qualquer, mas um tempo de Deus, um tempo de transformação, um tempo de cura, um tempo de mudança na família, um tempo de mudança no coração, um tempo da mudança dos ideais, um tempo de mudança de sentimento que eu venho sentindo, um tempo de mudança de pensamento que eu repito a mesma coisa a vida inteira. As pessoas fazem igual e eu repito, eu respondo igual, eu não mudo. As pessoas dizem isso e eu digo a mesma coisa. 50 anos eu estou fazendo a mesma coisa, porque eu não consigo esperar o tempo de Deus. Que Deus quer mudar a minha vida, a minha mente, o meu coração. Chega de ser eu mesmo. Como dizia aquele cântico que nós cantamos, não tenha nenhum cuidado sobre amanhã. É meu, somente meu, todo cuidado. O teu trabalho é descansar em mim. Essa é a esperança que realmente transforma a gente. E o salmista está aqui com essa postura definida, decidida, naquela expressão absolutamente cristológica. Seja feita, mas não é seja feita, Senhor, vai fazer a tua vontade mesmo? Não faz. Não. Seja feita a tua boa vontade sobre mim, mas que eu vou sair daqui, eu vou. Porque eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele nunca decepcionou a nenhum dos seus filhos. A mulher do Marcola, do PCC, chama Sandra, ligou para ele esses dias. Uma situação perigosa, um presídio de segurança máxima, mas ninguém sabe o que acontece ali. E a Sandra, se vocês não sabem, ela também sofre. Ela disse: eu estou muito preocupado com você, Marcola. Sabe o que ele respondeu para ela? Não se preocupe. Você já viu eu perder alguma coisa? Em que ele estava confiando? Se esse Marcola é capaz de ter segurança nas armas, no exército que ele tem nesse mundo, ele é capaz de dizer o seguinte para Sandra: você me viu perder alguma coisa? Ela disse: eu posso ficar tranquilo, Marcola? Pode, eu nunca perdi nada. Preste atenção, em que esse homem está colocando a sua confiança? Eu não sei, você sabe, eu também sei. Agora, onde Davi estava jogando a sua confiança? Esperei confiantemente pelo Yahvé, Senhor, o Senhor do céu e da terra, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos mares, dos abismos, o Senhor do inferno e do céu, o Senhor dos anjos e dos demônios, o Senhor do empregado e do patrão, o Senhor do primeiro mundo e do segundo mundo, o Senhor das favelas, dos castelos e dos bangalôs, o Senhor dos igarapés, dos riozinhos e dos amazonas da vida. Olha onde Davi está colocando a sua confiança. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Ele não está contando que está passando por isso, não. Ele já passou, tá? Ele se inclinou. Ele está contando uma história da vida dele. Os salmos são assim. Repare no tempo do verbo. Quando ele está falando do presente, é porque ele está escrevendo naquela hora, tá? Quando ele está escrevendo agora como esse, ele já passou. Ele não está contando uma historinha que poderia dar certo para ele. Não, ele está contando, dizendo o seguinte: já deu certo.
Olha onde eu estou agora, olha para mim, onde eu estive. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu quando clamei e me tirou. Ele não está contando uma experiência de um grande pregador, de um pastor, de um missionário. Ele está contando a experiência de um rei que vivia acossado, apertado por inimigos, os seus filhos loucos para comer a carne dele, para roubar o seu trono. Era esse tipo de homem. Ele disse: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou. Já pensou? O Rei do Universo se inclinou. Sabe o que os homens faziam com Davi, quando iam visitá-lo? Levando seus tesouros, suas riquezas, os reis que ele conquistava, aqueles homens carregando, homens geralmente sacerdotes, religiosos, aquelas caixas de ouro de presente, e o rei chegava diante de Davi e fazia assim. Deus se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Caramba! Por que Deus faz assim? Por que Ele precisa de fazer isso comigo? Pergunto, por que Ele tem que ser bom? Mas Ele não tem que ser bom, Ele tem que ser justo. Isso sim. A justiça Ele é obrigado a ter, porque Ele tem que me condenar. Mas a bondade não, Ele não tinha que me amar. Não era obrigação de Deus me amar, era obrigação dele ser justo. Justo. Se Ele fosse justo para com todos os homens e para comigo, eu ia dizer: você está fazendo o que você tem que fazer, Deus. Você tem que fazer o seu direito. Mas quando Ele ama, Ele extrapola o direito. Quando Ele ama, Ele se inclina, como um vassalo se inclina para um suzerano. A Bíblia diz que Ele ouviu e se inclinou quando clamei por socorro. A paciência, viver no tempo de Deus, nos dá muito mais clareza, lucidez, quando Ele intervém. Que a gente não mistura a nossa esperança em nós com a esperança que há em Deus. O que Deus quer, que quando a gente espere assim, é que a gente tenha clara, nítida sensação: foi Ele. Quem deu aquele menininho para Maria foi Ele. O salmista está nos chamando para um desafio: a esperar em Deus, depois de uma paciência ativa, positiva, que nos dá crescimento, que nos transforma, que nos fortalece. A gente vê com mais clareza aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que foi Ele. Eu sei que foi Ele. Eu sou uma pessoa muito teimosa, até com Deus. Mas eu sei quando é Ele que está fazendo. Eu tenho nítida certeza. Não é coisa grande. Não. Coisas que acontecem pequenas. Isso não fui eu. É o jeito do meu Senhor agir. É o meu jeito de Deus me falar. É o jeito de Deus me transformar e me abençoar. Estão entendendo? Esse texto está nos chamando. Talvez você não se encontre como Davi num poço de perdição, mas está num tremedal de dúvida, de incerteza, de insegurança nos seus amores, seus afetos, nas suas profissões, nas suas decisões. Isso é poço. E o salmista está dizendo: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Semana que vem tem mais. Que Deus nos abençoe, meus queridos. E assim como esse texto me desafia todo dia, e quando eu fico pregando aqui, vocês não sabem nem o que passa na minha cabeça.
Mas é um desafio para mim ter essa espera que me faz crescer, não que me paralisa, não que me minimiza, que me desumaniza, que me torna um fracasso, mas o contrário, essa esperança que me faz grande no Senhor. Quem é você, Davi? Ou Golias? Quem é você que vai desafiar o exército do Deus vivo? Quem é você, poço de perdição, que veio me desafiar, sendo que eu sou filho do Altíssimo? Esperei. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus, nós estamos quase indo embora para casa. Senhor, como é bom a gente estar na companhia dos irmãos. Como diz a palavra ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção do Senhor caiu sobre nós nesta manhã. E queremos guardá-la, Deus, nos arquivos mais profundos da nossa vida. Ó Deus, que isso possa nos alimentar a semana inteira, nos motivar a uma esperança transformadora, santificadora, fortalecedora. Leva-nos para casa, Senhor, na confiança do Deus de Davi, na confiança e na paciência no Deus de Maria. Ó Senhor, faça isso conosco, isso é um milagre. Gente como eu, isso é um milagre. Faça isso em nós, e a gente vai voltar para te adorar. Em nome de Jesus, aquele que esperou até a última morte, até a última gota do seu sangue, e agora também nos espera no céu. Em nome dele, o Senhor da esperança, Jesus Cristo, em nome de quem e por quem oramos. Amém.